Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose de leitura e reflexão na Palavra de Deus diária para o fortalecimento da sua fé. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 16, vamos ler na Nova Versão Internacional que diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço, que fica entre Cádiz e Berede, foi chamado de Beer-lahai-roi. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Quando você começa a fazer algo que não é da vontade de Deus, parece que a sucessão dos fatos vão trazendo consequências e transtornos que são muitas vezes inimagináveis. Deus havia feito uma promessa para Abrão. Abrão, por meio da sua família, você será bênção para todos. Você vai ter uma descendência numerosa. Deus aparecera a Abrão e fizera um trato formal na visão expressa lá no capítulo 15 das carcaças divididas e que nós já conversamos sobre a importância desse ato de aliança unilateral de Deus. Bastava apenas, e eu coloco apenas entre aspas, Abrão e Sarai esperarem a promessa acontecer. Mas só que uma das piores coisas que a gente pode ouvir é espere. Esperar. Esperar é algo que dói na nossa alma, não é verdade? Porque lida com os nossos níveis de insegurança, testa a nossa confiança e a nossa fé. E personagem após personagem, nós vemos que eles vão sucumbindo na falta de confiança em Deus, e essa falta de confiança em Deus vai gerando uma cadeia de ações que tornam a situação dali a um pouco insustentável. Sarai chega para Abrão e, de forma fácil, diz o seguinte: olha, Deus não está me dando filhos, até quando eu vou esperar? Então, você tome a minha serva Agar e tenha um filho com ela. Pode parecer muito estranho esse tipo de atitude de Sarai, em dar a sua serva para que Abrão a tomasse e Abrão pudesse engravidá-la, mas dentro do contexto oriental e semita, isso era algo, vamos dizer assim, normalizado.
Então, se você, como esposa, não poderia dar filhos, a sua serva poderia se deitar com o seu marido, e esse filho ou filha que nascesse não seria propriamente da serva, mas seria um filho que a própria dona, a própria senhora adotava para si, para suprir a esterilidade ou a eventual esterilidade da mulher. No caso, Sarai entrega Agar a Abrão, e Abrão simplesmente consente. Então, nem Sarai parece ter dado ouvidos àquilo que Deus havia prometido, nem tampouco Abrão. Abrão, não sei se ele ficou fragilizado ou sensibilizado com a situação da sua esposa, ele simplesmente faz o que a sua esposa pede, e isso já havia acontecido mais ou menos lá no 10º ano em que Abrão já estava em Canaã, então mais ou menos quando Abrão tem 85 anos. E o que acontece? Agar fica grávida, e quando Agar fica grávida, o que ela começa a fazer? Começou a desprezar a sua dona, Sarai. Porque a esterilidade era uma marca na antiguidade de maldição, de desfavor por parte dos deuses. Então, Agar, que era uma serva, uma escrava, agora já não era mais. Era, vamos dizer assim, a segunda esposa do Abraão, do dono, do mestre, do patriarca. Então, parece que há aqui um certo nível de rivalidade entre Agar, aquela que está grávida e que, teoricamente, é a favorecida, contra Sarai, que não tem filhos e que está numa situação agora de ser envergonhada, afrontada. Veja só, Sarai é que havia colocado Agar nessa situação, Agar engravida, e agora o feitiço vira contra o feiticeiro e Agar começa a destratar Sarai, e Sarai não para por aí. Ela procura Abrão e diz o quê? Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Então, o culpado último por tudo passou a ser Abrão. É sua culpa. Agar está agindo dessa maneira. E Abrão acaba cedendo de tanta afronta, né, que acontece e da situação ficar realmente insolúvel. O que acontece? Agar foge, porque Sarai começa a maltratá-la ainda mais, começa a devolver. Que situação! E Agar se vê totalmente desprovida, fugindo aí com um bebê dentro de si, que é o descendente de Abrão. E quando ela foge e quando ela está lá sem rumo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de Sur e perguntou para Agar: Agar, da onde você vem? Para onde você vai? E Agar responde: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E o anjo do Senhor diz uma coisa: ó, volta e se sujeite a Sarai. Toda a celeuma aqui acontece porque Sarai, Abrão não se sujeitaram e não obedeceram ao Senhor e não se firmaram na promessa que ele havia feito. Agar, ela que agora estava se sentindo empoderada, começou a confrontar e recebeu na mesma moeda o confronto, só que de mais força, e ela acabou fugindo. O anjo do Senhor diz, ó, volta lá, sujeite-se a ela, e outra coisa, multiplicarei os seus descendentes que ninguém poderá contar. Aqui nós vemos um ato de misericórdia de Deus. Veja só, imagine Deus olhando para toda essa situação. Deus poderia pensar assim, poxa vida, o pessoal não esperou, não confiou em mim, quis resolver tudo da maneira deles, agora eles que se virem em achar uma situação. Mas mesmo dentro dessa crise familiar que acontece na casa de Abrão, Deus, ele abençoa a descendência de Abrão por meio de Ismael, para que Ismael possa formar também uma grande nação, tendo uma descendência.
E o anjo do Senhor começa a dizer também: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu você quando você estava aí em sofrimento. Deus, ele estava atento a Agar. Quem é Agar aqui? Agar é uma personagem totalmente sem relevância até então, que é alçada a uma posição importante porque ela está grávida agora de Abrão. Abrão, justamente aquele com quem Deus fez a promessa. Então, Agar, ela está junta dentro desse bolo todo do relacionamento de Deus com a família de Abrão. E Deus não se esquece, Deus não deixa na mão. Mesmo que seja um filho ilegítimo, mesmo que seja um filho fora do âmbito da promessa, Deus ouviu o clamor de Agar e foi misericordioso com ela. Mas só que Deus também avisa: ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Agora, Agar, você vai lá, se sujeita e tenta viver e administrar a sua situação. Mas saiba que o seu filho, ele será rebelde, ele será contra todos e todos serão contra ele. Meus amados irmãos e irmãs, o pecado, a nossa não confiança em Deus, sempre deixa um rastro de ruína por onde nós passamos. O pecado cobra caro por nós termos sucumbido, por nós termos tentado resolver todas as coisas da nossa maneira, sem perguntar qual que era a vontade de Deus e sem usar daquilo que Deus estava a dispor a eles. Quando nós fazemos do nosso jeito, quando nós queremos que a promessa de Deus se cumpra da maneira que eu quero, a nossa rota de vida começa a entrar em colisão com tudo ao redor. E nós perdemos a nossa paz, nós estragamos aquilo que Deus, de forma perfeita, nos oferece, e nós deixamos para a posterioridade também um rastro de conflito. Porque os filhos de Ismael vão ter conflitos com os filhos de Isaac também na posterioridade da história. Tudo teria se resolvido se tão somente Abrão e Sarai tivessem confiado mais um pouquinho. Deus chama Abrão quando ele tem 75 anos e promete uma descendência. 10 anos depois, eles não conseguiram esperar Deus cumprir. E Deus demoraria ainda outros 15 anos, aos 100 anos de idade, para trazer o filho da promessa. E muitas vezes Deus faz isso. Ele promete, mas ele tem o tempo dele de tornar aquela promessa em cumprimento, em realidade. Nós precisamos saber esperar o tempo de Deus. Deus, ele é misericordioso em nos restaurar das faltas, em nos perdoar da nossa desconfiança em relação a ele, mas os rastros do pecado vão estar aí e nós somos responsáveis por tudo isso. Deus, ele aparece para Agar. Agar reconhece. E Agar diz o seguinte: olha, tu és o Deus que me vê. Deu o nome de El Roi, o Deus que me vê, aquele Deus que havia aparecido. O anjo do Senhor aí é uma forma de falar do próprio Deus que havia aparecido de alguma forma a Agar. E por isso que Agar fala: teria eu visto aquele que me vê. Por isso o poço aonde tudo isso aconteceu foi chamado de Beer Lai Roi, que significa poço daquele que vive e me vê. Deus está atento, com seus ouvidos a escutar e com seus olhos a enxergar cada um de nós, mesmo quando nós sucumbimos ao nosso egoísmo, à nossa sempre presente tentação de autonomia, ao nosso pecado e à nossa não confiança. Por quê? Porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para sermos o seu povo. E quando nós pecamos, mesmo assim Deus está junto de nós, a nos restaurar, a nos consolar, a nos levantar, a restituir o nosso lugar. Agar volta, ela tem um filho,
E o nome do filho é chamado de Ismael. Deus ouve. Deus ouviu o clamor de Agar. Deus olhou para a aflição de Agar. A gente pode discutir se Agar merecia estar naquela situação ou não, em parte merecia mesmo, mas mesmo assim, Deus estava atento à aflição daquela mulher, que era uma serva apenas, mas que por estar dentro do âmbito da família, que na verdade é o âmbito da aliança, Deus foi misericordioso e deu esse lance de refrigério na vida dessa mulher. O importante é nós não cometermos esse erro, de nós não confiarmos naquilo que Deus nos propõe. Precisamos sim, mesmo que demore, mesmo que seja difícil, nós precisamos estar firmes na promessa, na aliança, na vontade de Deus. O tempo pode ser um fator muito difícil de ser superado, mas se nós realmente confiamos em Deus, Deus há de nos dar força para, se for necessário, esperarmos o tempo que for, para vermos Ele mesmo agir. E nós não precisamos manipular ou dar uma forcinha para Deus, porque Deus tem o tempo certo para fazer a coisa certa. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.